vamos lá? Olha só, agora é uma das partes finais da aula, uma das horas aí que a gente fecha de fato o conteúdo com um momento, né, de números quânticos que é de fato um nível bem legal, tá bem alto. E tem algumas provas de vestibular pelo Brasil, então a gente precisa comentar sim, tá bom? Bom, Phil, o que é essa situação aqui? Esse bate-papo aqui ele vai mostrar o seguinte, a gente quer localizar com precisão, a gente quer entender o que é o elétron naquela eletrosfera, tudo bem? Então, em qual nível ele está, quer saber qual o subnível dele, tudo bem? Quer saber em qual orbital que ele se encontra. Fio, o que é orbital? Vou falar já já, tudo bem? E quer saber para onde que ele está girando. Então, são as quatro informações que a gente vai, de fato, descobrir em relação a um elétron, tudo bem? Então, a gente vai saber qual o nível dele, qual o subnível, qual o orbital e para onde ele está girando, né? E qual o spin. Tudo bem? Bom, Phil, devagar então. O número quântico principal vai ser simbolizado com a letrinha N. Ele vai indicar sempre o nível em que o elétron se encontra. Esse N, galera, esses números quânticos, a gente sempre vai fazer olhando para o último elétron da distribuição eletrônica do que a gente segue o preceito de Linus Pauling. Sempre o último elétron. Nossa, eu gaguejei bastante aqui. Vou voltar aqui, tá junto. 3, 2, 1, vai. Bom, esses números quânticos a gente vai fazer sempre olhando para o último elétron da distribuição de Linus Pauling, aquele que segue a ordem crescente de energia. Logo, é o elétron mais energético daquele átomo, tudo bem? Esse elétron é chamado de elétron diferenciador, tudo bem? Já vou te mostrar melhor o que é isso, como é que isso vai aparecer para a gente. Bom, vamos lá. Então aqui mostra qual o nível que ele se encontra. Logo depois mostra o subnível, né? A gente chama de número quântico secundário. E aí, Phil, como é que é isso? Vai simbolizar com a letrinha L, e quando o subnível for S, a gente coloca assim, que L igual a 0 para S. Para P, L igual a 1. Para D, L igual a 2. E para F, L igual a 3. Tudo bem? Então esse L vai informar qual é o subnível em que esse elétron está de fato alocado. Legal? Bom, depois que a gente souber esses dois primeiros passos, a gente vai então buscar o tal do número quântico magnético, né? Que vai indicar o orbital. Fio, o que é o orbital? Galera, o orbital é o local de maior probabilidade de se encontrar um elétron. Não significa que ele de fato esteja lá a todo tempo. Significa que, de acordo com os experimentos e com os cálculos, ele geralmente está lá. Quer ver? Se você tem um animal de estimação, tem um cachorrinho, tem um gatinho, talvez você não esteja com ele agora, mas se você forçar um pouquinho a sua mente, você provavelmente sabe onde ele está, ou como ele está, tudo bem? Eu sei, ó, quer ver? Se eu forçar, quer ver? Celeste vai estar no sofá, deitada em cima do travesseiro. Celeste, minha cachorrinha, saca isso? Então, vamos colocar assim, se a Celeste é um elétron, o sofá, digamos assim, é o orbital preferencial dela, que ela geralmente está ali. Tudo bem? Essa é a ideia do orbital. E aí, Phil? No subnível S tem apenas um orbital. No subnível P tem 3. No subnível D tem 5. E no subnível F nós temos 7. Legal? O orbital do meio, o orbital central, tem sempre o valor 0. Então, 0, 0, 0 e 0. Os para a direita têm valores positivos, que nem uma reta numérica. Mais 1. Mais 1 e mais 2, mais 1, mais 2 e mais 3. E para a esquerda são os valores negativos. Menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2 e menos 3. Tudo bem? Então, quando eu for colocar os elétrons dentro dos orbitais, o último elétron é o que me interessa, é o que eu vou chamar de elétron diferenciador. Tudo bem? E dentro de cada orbital cabem no máximo 2 elétrons. Então, dentro de cada orbital cabem no máximo 2 elétrons. Então, ó, vou colocar aqui, ó, máximo de 2 elétrons. Isso diz muita coisa, cara. Quer ver? No S cabem no máximo 2 elétrons, né? Por isso que, Phil, é S2 no máximo. No P tem 3 orbitais, certo? Se cada orbital cabe em 2, no final cabem no máximo quantos? 6. Tanto que a gente diz que é S2P6. Ué, Phil, no D então,
Se em cada orbital cabem 2, cabem no máximo 10 elétrons, a gente fazendo as distribuições, a gente já meio que subentende isso. Aqui cabem 2, aqui cabem 6, aqui cabem 10, aqui cabem 14. Por quê? Por conta da quantidade de orbitais, por conta do número de orbitais. Filho, se aqui cabe 10 é porque tem 5 orbitais e cada orbital cabe 2 elétrons. Legal? Então aqui é o número quântico magnético. Fio, e o spin? Galera, o spin é o seguinte. Aqui dentro tem 2 elétrons, mas eles não podem ter os mesmos números quânticos, legal? Isso foge o princípio da exclusão de Pauling. Fio, e aí? E aí, quando a gente tiver os 2 elétrons no mesmo orbital, tudo bem? Até para diminuir a repulsão entre os dois, né? Um está ali negativo, o outro vai chegar negativo também. O que a gente entende? Entende que tem um elétron girando para um lado e tem um elétron girando para o outro quando eles vão entrar no mesmo orbital. Isso diminui a repulsão entre eles. Tudo bem? Quando ele estiver girando no sentido anti-horário, legal? Vai ser o valor menos meio. A gente vai simbolizar com a setinha para cima. Quando for no sentido horário, para vocês, né? Vai ser o valor mais meio. A gente vai simbolizar com a setinha para baixo. Agora, fio, eu tô vendo elétron, tô analisando ele. Galera, não, isso aqui é convencional, tá? A gente fala aí, foi uma convenção que a gente estabeleceu isso aqui. Só que tem algumas provas que podem, né, adotar valores diferentes, tá? Para horário e anti-horário. E aí você faz sempre o que tiver escrito na prova. Legal? Tá lá, dado, ou adote que, se ele te der isso aqui diferente, tudo bem, não é uma regra, você vai utilizar o que ele der na prova. Se ele não der, dá uma olhadinha desse jeito aqui, ou então o ideal seria que você fizesse algumas provas antigas dessa banca para você perceber como ele lida com o spin. Tudo bem? Então, tendo em vista tudo isso aqui, tira um print que eu vou te dar alguns exemplos para você conseguir sair daqui tranquilo, sair da aula tranquilo. Valeu? Tira aí, ó. Oi, 1. Tirou? Demorou. Então, tirou o print, vou apagar aqui. Vou apagar. Só esse ladinho aqui por enquanto. Bom, vou colocar aqui, ó. Exemplo. O primeiro exemplo que eu vou fazer, vai ser o exemplo do alumínio. Legal? O número atômico do alumínio é 13. Então ele tem 13 elétrons. Legal? Vamos fazer a distribuição primeiro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Tudo bem? Bom, galera, seguinte. Qual foi o último elétron que eu escrevi? Filho, foi aquele lá, aquele último lá do 3p1. Ele é o mais energético, né? Perfeito. Ele é o tal do elétron diferenciador, tudo bem? Então, eu vou fazer todos os números quânticos olhando para essa configuração aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Qual é o nível em que esse elétron se encontra? Nível é aqui, ó, o número quântico principal, é o 3, então N igual a 3. Legal? Fio, entendi. Tá bom. Qual é o número quântico secundário? A gente simboliza com a letra L. O número quântico secundário indica o subnível. Qual o subnível? P. A gente escreveu ainda há pouco que, olha, S valia 0, P valia 1, D valia 2 e F valia 3. Então aqui, ó, P vale 1. Tudo bem? Logo depois vem o número quântico magnético. E aí? Esse aqui você não pode sair fazendo. Tem que olhar para o subnível e avaliar. Subnível P tem quantos orbitais? Tem 3? Então vamos lá. Vou escrever aqui, ó, os 3 orbitais de P. Ó. Show? E aí, fio? Bom, primeira coisa que eu vou te falar. A gente já sabe a numeração. 0, mais 1 e menos 1. A gente sempre começa colocando os elétrons primeiro para cima, tá? Então, ó, setinha para cima. Como no P só tem um elétron, só vai entrar um mesmo. Esse elétron parou em qual orbital? Orbital menos 1, 0 ou mais 1? Fio, parou no orbital menos 1. Então, vou colocar aqui, ó, M igual a menos 1. Show.
E o spin? Se a setinha está para cima, o spin é menos meio. Show? Aí sim. Então, quais são os números quânticos do alumínio, fio? N igual a 3, L igual a 1, M igual a menos 1 e S igual a menos meio. Legal? Aí sim. A gente, faz o primeiro exemplo dos números quânticos para o alumínio. Valeu? Então, já tira um print dali. A Nadia já tirou, né? Então já vou apagar direto. Vou apagar aqui para eu poder usar essa outra parte do quadro para a gente seguir essa brincadeira, tá? Chega aí. Vou colocar aqui agora um outro cara. Vou colocar um outro cara. Exemplo 2. Como exemplo 2, agora eu vou colocar o cloro. Legal? Cloro, número atômico 17. Então, ele tem 17 elétrons, fio? Sim, distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Show? Então, vamos ver se tem 17? 2, 2, 4, 10, 12, com 5, 17. Valeu. Bom, olha sempre para o último cara, tá? Para o último cara. Vai lá. Olhei para o último. Qual é o nível em que esse elétron se encontra? É o terceiro? Então, N igual a 3. Legal? Tá bom, filho? Tá bom, tá bom. Depois, qual o subnível, né? P. Opa, S, P, D, F. 0, 1, 2, 3. Então, L igual a 1. S, P, D, F, 0, 1, 2, 3. Principal, secundário, agora o magnético. Bom, vamos trabalhar. Tem que trabalhar. P5, fio. Tchururu, tchururu. Se é P, eu tenho aqui, 3 orbitais no subnível P. A gente já sabe que no subnível P nós temos orbital de valor 0, mais 1 e menos 1. Tudo bem? Bom, vamos lá, galera. Cuidado agora. Eu vou até colocar outras duas possibilidades para você não vacilar. Vou colocar aqui para você não errar. E tem uma galera que está vacilando na hora de preencher os orbitais, tá? Por exemplo, bom, eu tenho que colocar 5 elétrons, tudo bem? O que eu vou fazer então, fio? Tem um pessoal que está fazendo assim, Pô, se cada quadradinho cabe em 2, vou botar aqui um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima. Fio, pode fazer assim? Não, esse aqui foi o último que eu escrevi. Não posso, não posso, não posso. Você tem que começar sempre, primeiro, colocando todos os elétrons para cima. Legal? Então, você primeiro preencher os quadradinhos todos. Então, fui lá, preenchi o primeiro, o segundo para cima, o terceiro para cima. Não dá mais para colocar para cima. Agora eu coloco para baixo. Olha a diferença. Antes, eu tinha terminado nesse cara aqui. Seria mais um. O que está errado. Na verdade, eu estou terminando nesse carinha aqui, que eu acabei de colocar, que é o quinto. Esse aqui, de fato, é o quinto. Ele é o elétron diferenciador. Ele parou no orbital central, ou seja, o orbital de valor 0. Posso colocar os dois para cima? Não. Os dois para baixo? Não. Um para cima e um para baixo. Fio, então tá. Para fechar, o spin agora é quanto, hein? Bom, se ele está para baixo, significa que ele está girando no sentido horário. Logo, o valor dele é mais meio. Tudo bem? Bom, algumas questões podem trabalhar com vocês algumas situações diferentes. Por exemplo, quer ver? Esses 3 orbitais aqui. A gente tem um orbital que não tem elétron nenhum. Esse orbital que não tem elétron nenhum é chamado de orbital vazio. Tudo bem? O orbital que tem 2 elétrons, que é o caso desse aqui, o orbital que tem 2 elétrons, é chamado de orbital emparelhado.
Legal? Fio, e o cara que tem um eletrãozinho só? Esse aqui é chamado de orbital desemparelhado. Legal? Aí sim a gente consegue abraçar as questões de números quânticos que podem aparecer para vocês, falando de elétron desemparelhado, elétron emparelhado, orbital vazio, orbital emparelhado. Então, por favor, orbital emparelhado tem 2 elétrons no orbital. Orbital desemparelhado só tem um elétron. E quando não tiver nenhum elétron, o orbital está vazio. Aí sim a gente brilha. Mas ó, esse caso aqui, alto nível já, tá? Questões de vestibulares mais difíceis, é bem difícil que costuma cobrar esse tipo de assunto. Valeu, galera? Então, ó, espero que vocês tenham gostado. Super beijo pra vocês. Qualquer coisa que precisarem, conta com a gente. Valeu? Tchau, tchau.